Desde tempos imemoriais, os xamãs foram reconhecidos como viajantes entre os mundos. Eram homens e mulheres capazes de atravessar o véu que separa a realidade material das dimensões invisíveis. No entanto, esse poder não era concedido a qualquer um. Existia uma condição inegociável, um segredo guardado com rigor entre as tribos. Ninguém poderia sair do corpo sem antes se purificar. Aquele que ousasse cruzar os portais, carregando impurezas, corria o risco de se perder em regiões sombrias, dominadas por forças hostis. Para os povos ancestrais, o corpo físico não era apenas carne e ossos. Ele era o templo da alma, a casa sagrada onde o espírito habita temporariamente. E, assim como um templo deve ser limpo antes de receber divindades, também o corpo deveria ser purificado antes de qualquer jornada espiritual. Essa preparação era vista como o primeiro portal. Sem ela, nenhuma viagem era possível. A purificação xamânica unia três dimensões inseparáveis: corpo, mente e energia. Era um processo completo que envolvia desde práticas físicas, como jejuns e banhos, até rituais energéticos, com cantos, fumaça e música sagrada. Cada detalhe possuía um propósito. Cada gesto era carregado de significado. Um dos rituais mais emblemáticos era a defumação com ervas sagradas. O uso de fumaça não era simbólico. Para os xamãs, cada planta possuía um espírito protetor, um guardião invisível que auxiliava no processo. A sálvia branca, por exemplo, era queimada para expulsar entidades negativas que rondavam o ambiente. O tabaco, considerado planta mestra em muitas tradições, criava uma ponte direta entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Já o palo santo, chamado de madeira sagrada, era usado para elevar a vibração, trazendo clareza, proteção e abertura espiritual. Quando o iniciado era envolvido pela fumaça, acreditava-se que as correntes invisíveis do medo e do pensamento denso se dissolviam. A mente tornava-se clara como o céu após a tempestade. Outro ritual igualmente essencial era o banho de ervas e rios. O processo começava com a preparação de infusões amargas, feitas com folhas e raízes escolhidas cuidadosamente. Essas plantas eram consideradas capazes de expulsar energias pesadas acumuladas no corpo energético. Depois, o iniciado mergulhava em águas correntes, nunca paradas, pois o rio simbolizava o fluxo da vida, o eterno movimento que arrasta embora o que já não serve. Muitos realizavam o mergulho sob a luz da lua, acreditando que o reflexo lunar possuía poder purificador sobre a alma. Cada mergulho era entendido como um renascimento. O iniciado emergia das águas como alguém que havia deixado para trás uma parte de si mesmo. O jejum e a dieta espiritual eram talvez os aspectos mais difíceis, mas também os mais transformadores. Jejuar não significava apenas privar-se de comida. Era um voto de disciplina e entrega, um gesto que demonstrava ao mundo espiritual a seriedade da jornada. O corpo, liberto de excessos, tornava-se mais leve, mais apto a vibrar em sintonia com planos sutis. Durante esse período, evitava-se carne, álcool e temperos fortes. Frutas frescas, raízes simples e folhas suaves eram preferidas, pois eram alimentos considerados puros, que não carregavam densidade. Além da alimentação, havia também o jejum de palavras, o silêncio. Muitos passavam dias em reclusão, em completo afastamento social. O silêncio era visto como alimento da alma, pois quanto menos ruído externo, mais clara se tornava a voz interior. Mas talvez nenhum elemento fosse tão marcante quanto o poder do som. Os cânticos, mantras e tambores desempenhavam um papel central nos rituais de purificação. O tambor, em especial, era chamado de o coração da Terra. Cada batida era como um eco da pulsação planetária, capaz de sincronizar o coração humano com o coração do mundo. Os cânticos repetitivos, entoados em línguas ancestrais, criavam ondas sonoras que alteravam o estado mental do iniciado. Era o poder da vibração em ação. A consciência mergulhava em um transe profundo, onde o corpo adormecia e o espírito despertava. Após dias ou semanas de preparação, chegava o momento decisivo. O xamã se deitava em silêncio, muitas vezes próximo a um fogo ritual ou à beira de um rio.
O corpo físico relaxava, pesado, enquanto a mente se mantinha alerta. E então acontecia. Primeiro, uma leve sensação de expansão. Depois, um puxão suave, como se algo se desprendesse de dentro do peito ou da cabeça. O iniciado percebia que estava fora do corpo, flutuando, vendo a si mesmo deitado. Era o início da viagem astral. Nesse momento, toda a purificação realizada antes revelava sua importância. Ela funcionava como um escudo energético, protegendo o viajante de presenças hostis encontradas além do mundo material.